Pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava conversando anteriormente sobre dores no joelho, por exemplo, no agachamento, que foi abordado no vídeo anterior especificamente falando, e vamos estar falando para vocês, pessoal, qual situação se deve adicionar uma joelheira ao seu treino de membros inferiores, em quais situações de dores, em resumo, qual a ideia onde ela vai se encaixar com maior eficácia, diferentes tipos de joelheira, qual é o melhor tipo a ser utilizado, por quê, quando. Então vamos falar um pouquinho para você ter um norte mais específico de qual posição tomar em relação ao joelheiro. Tem muita gente que tem dúvida, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, fechou? Pessoal, outra coisa, aqui nós estamos dividindo nosso conhecimento para você e a gente espera que você faça o mesmo. Passe esse conhecimento que vocês estão adquirindo para frente, porque esse é o nosso objetivo. Os diplomas que nós temos estão lá em casa, se a gente não tivesse aqui eles não valeriam de nada. Então toda a nossa informação que a gente acumulou no decorrer desses anos é para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, a treinar com segurança e desenvolver seu físico da melhor maneira possível. Então vamos lá, começando a falar sobre a joelheira. Normalmente, pessoal, a joelheira é usada nas dores anteriores do joelho. Só que nós temos que discernir uma coisa: tem dor anterior do joelho que é causada pela articulação entre o fêmur e a tíbia, e tem dores do joelho que são causadas pela articulação patelofemoral. Isso aí pensando no joelho, pode ter dor no joelho também causada pela lombar, quadril e outras coisas, mas enfatizando o joelho, essas duas articulações são as principais que a gente tem que olhar. Em quais casos a gente vai usar a joelheira? Nas dores que tem envolvimento a articulação patelofemoral. Essas são as dores que vão se beneficiar do uso da joelheira, ok? Bom, pessoal, outra situação que você pode estar encaixando a joelheira como forma de desempenho é quando você vai enfrentar uma carga mais alta, você realmente está tentando bater um novo recorde, seja de repetições, seja de sobrecarga. Então é interessante você estar utilizando uma joelheira nesse caso para você que não tem nenhum desconforto articular, porque se você for usar a joelheira para encobrir um desconforto articular, uma dor que você está sentindo, e você vai lá e aumenta mais o peso, aumenta mais a intensidade do treino, pessoal, você só vai estar mascarando o problema durante a execução. E isso, com o passar do tempo, você vai agravar esse desgaste articular que você já apresenta. Porque se você tem dor, que seja por desgaste, ou seja por mobilidade, se você coloca a joelheira para poder encobrir isso, você vai piorar o seu caso. Então pense, eu vou estar com o joelho saudável, aí eu quero trabalhar com um pouco mais de sobrecarga, um pouco mais de intensidade. É interessante você encaixar a joelheira nesse momento, porque ela vai te dar uma estabilidade muito importante para você fazer um agachamento, por exemplo. Sua patela vai estar mais estável, você vai sentir mais conforto, mais coragem, mais realmente segurança para fazer esse movimento. Então é um momento bom para você encaixar a joelheira durante o treinamento. Não fique usando ela muito para encobrir lesões, desconforto, a não ser que você seja um atleta, você está há poucas semanas de subir no campeonato. É interessante você usar a joelheira, porque você não pode parar o seu trabalho que foi feito de muitos anos já, né? E é interessante você usar, porque às vezes você tem um desconforto, você coloca ela, mas é um caso muito específico. Então, na maioria dos casos, use ela só como um efeito ergogênico, com grande força realmente para você desempenhar melhor, fechou? Então é isso, pessoal. Então, para a gente descobrir de onde está vindo essa causa, a gente tem que fazer uma avaliação da mobilidade do joelho, e a gente vai perceber se tem a necessidade ou não. Então, se a gente percebe que a articulação entre o fêmur e a tíbia está ok, não tem problema nenhum em termos de mobilidade, em termos de força da musculatura, a gente passa a olhar a articulação patelofemoral. Tem duas situações que a gente vai se beneficiar do uso da joelheira. Primeiro é quando a gente tem uma condição que chama tilt patelar. O que é isso? A patela tem uma leve inclinação e com isso a gente diminui a área de contato da patela com o fêmur. Se eu tenho menor área de contato, eu tenho maior pressão. Maior pressão pode causar um desconforto. Então, quando eu venho com a joelheira, eu firmo mais a patela contra o fêmur e isso aumenta a área de contato, diminuindo a pressão. E isso, e muitas das vezes, diminui a sintomatologia dolorosa do paciente. Se isso acontece, a joelheira vai ser bem-vinda. E a segunda condição também, pessoal, interessante, além do tilt que eu já havia explicado, tem o glide lateral da patela, então o deslizamento lateral da patela, e essa condição também ela pode se beneficiar da utilização da joelheira sem orifício. E lembrando aqui uma terceira condição também, que às vezes é meio negligenciada nas avaliações, que é o tilt antero-posterior da patela. E esse tilt antero-posterior, ele faz uma compressão
no coxinha de pouso de Hoffa, que fica anterior ao joelho, abaixo do tendão do quadríceps. Então, essa patela com esse tilt AP que a gente fala, esse tilt antero-posterior, ele pode gerar uma compressão excessiva nesse coxinha de pouso de Hoffa e criar uma condição que a gente chama de Hofite, ou inflamação da gordura de Hoffa. E essa inflamação não vai ser anti-inflamatório que vai tratar ela, eu tenho que corrigir esse tilt patelar para diminuir a pressão dessa ponta da patela, essa parte distal da patela sobre a gordura de Hoffa, e aí você resolve a sintomatologia dolorosa do paciente. Essas são 3 condições que a gente pode se beneficiar do uso da joelheira, juntamente com algumas medidas aí que a gente vai conversar com o professor, né, com o personal técnico da pessoa, de mudança de alguns exercícios, retirada de alguns exercícios, colocar outros, para acontecer a reabilitação e o tratamento dessa pessoa, desse cliente. Lembrando, a joelheira tem que ser a joelheira igual essa que o Gabriel está usando, fechado, sem orifício, porque se o objetivo é melhorar o contato da patela com o fêmur, aquele orifício vai tirar a pressão e não vai fazer o objetivo que a gente quer, beleza? Então, tá aí mais uma dica aí, compartilhe, comente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber a respeito de musculação, de fisioterapia, mande um direct, fala pra gente que a gente está aqui para ajudar você. valeu!